Bom dia, meu nome é Lucas e vou falar um pouco sobre como programar em Java. Ah, os conteúdos que irei abordar vão ser classe, encapsulamento, interface, herança e list. Irei falar um pouco sobre polimorfismo quando eu estiver mexendo com herança e com interface. Vamos começar com classe. Uma classe é como um modelo que usamos para criar objetos. Em uma classe, podemos definir características, chamadas de atributo, e comportamentos, chamados de métodos. Normalmente, os atributos são encapsulados. Mas o que é encapsulamento? Encapsulamento é o mecanismo de programação que vincula o código e os dados que ele trata. Isso mantém os dois seguros contra a interferência de uma utilização externa. Tipo, por exemplo, aqui nós temos o encapsulamento do private. Ele torna só acessível aquele atributo dentro da própria classe que ele foi declarado. Aqui temos o public, que ele pode ser acessado em qualquer lugar, tanto dentro da sua classe quanto em onde que ele foi declarado ou em outros pacotes de classe. E temos o protect, que torna os mesmos acessíveis dentro da própria classe, nas subclasses e também em outras classes dentro do mesmo pacote. Mas como irei modificar ou pegar informações da classe se ele está em private? Isso é feito utilizando métodos especiais que são getters e setters. Os getters são usados para obter um valor de um atributo e os setters são usados para modificar esse valor. Aqui eu vou fazer para vocês verem. Vou botar primeiro private, que eu vou encapsular o atributo, string, que é o tipo do atributo, e o nome do atributo vai ser nome, que vai ser o nome do funcionário. Mesma coisa embaixo, vai ser private, só que em vez de ser string, eu vou botar um double, que vai ser o salário é double. Vou criar um construtor do funcionário, que você escreve primeiro public, depois o nome da classe, abre e fecha parênteses. Dentro desses parênteses, eu vou colocar primeiro parâmetro sendo o nome e o segundo parâmetro sendo salário. Mas para que servem esses parâmetros? Que quando eu chamar o construtor dessa classe, eu vou falar que o nome do objeto vai ser o nome informado e o salário do objeto vai ser o quê? Salário informado. Agora eu vou criar os getters e setters dos dois atributos. Prestando atenção que, como eles são os métodos que vão fazer essa mexidinha que a gente falou, eles têm que ser public. E a diferença entre um método getSet na estrutura é que o get você tem que declarar o tipo que vai ser retornado, já que ele retorna. E o setter, já que ele não retorna nada, ele vai ser void. O get, quando você for nomear o método, é bom colocar get na frente e atributos em seguida. E o set só muda que vai ser set na frente e atributo em seguida. No get, você vai retornar, por exemplo, o get nome, ele vai retornar o nome do objeto. E o set ele não vai modificar, então para modificar ele tem que receber um parâmetro, que vai ser o novo nome, ele vai pegar o nome do objeto e vai modificá-lo ou receber o novo nome do objeto. Certo? Feito isso, vamos para interface. O que é a interface? É um contrato que define quais métodos uma classe deve implementar. Ela nos permite criar códigos mais flexíveis e reutilizáveis. Quando uma classe implementa a interface, ela realiza a sobrescrita dos métodos definidos na interface, modificando assim o comportamento deste método. Por exemplo, tem uma interface chamada interface imposto, com o método calcular imposto. Esse método será implementado e modificado na subclasse, adquirindo o corpo com a necessidade específica de cada uma delas. Vale salientar que, quando formos utilizar o método na subclasse, devemos colocar um annotation override, que significa sobrescrita. A principal vantagem do uso de interfaces é o controle que elas proporcionam sobre o projeto. Em projetos maiores, o uso de interface inclui um padrão que os programadores devem seguir, permitindo assim a qualidade do produto final. Aqui, vamos implementar essa interface em funcionário. Para implementar em funcionário, nós vamos usar a palavra-chave implements, logo em seguida do nome da interface que vamos implementar. Viu que ela ficou vermelhinha? Isso quer dizer que está faltando algo. Está faltando a gente cumprir a nossa parte do contrato. Vamos clicar override, public, double, calcular imposto, abre e fecha parênteses, abre chaves. Nesse calcular imposto, vamos retornar o salário. Vamos pegar então get salário e vamos multiplicar por 0,1, que vai ser por 10%. Vai ser um imposto baseado em 10%. Dito isso, vamos falar agora de herança. Quando temos vários objetos com características em comum, podemos criar uma superclasse com os atributos que essa classe tem em comum. Em seguida, criamos as classes referentes a esses objetos, herdando os atributos da superclasse, ou classe pai e classe filha. Uma classe pode receber a herança de uma única superclasse. O super no construtor serve para chamar o construtor da classe mãe e classe pai. Como podemos ver aqui, a palavra-chave utilizada é extends. Nós usamos gerente extends funcionário, que vai ser a classe que eu irei criar. E aqui no construtor, vemos que para utilizar o construtor da classe pai, temos que colocar um super em vez disso. Colocamos um super nome, salário,
E o ID que ele vai ter, que vai ser o que vai diferenciar ele de um funcionário comum, vai ser com this. This ID recebe ID. Fazer isso. Gerente, ela vai extends o funcionário. Vamos colocar em private int o ID. Vamos criar um construtor gerente. E vamos colocar os parâmetros que vão ser string nome, double salário, int ID. Vamos colocar o super, passando o nome e o salário, pois é o que tem no construtor do funcionário. E vamos colocar um this ID recebe ID. Vamos também implementar a interface nele, interface imposto. E vamos colocar aqui embaixo @override public double calcular imposto, vai pegar o salário do gerente e multiplicar por 1.15, só para diferenciar. Tem que dar um return. Vamos também criar um toString para ambos. O funcionário também precisa de toString. Só que vamos usar o default mesmo. Só que você percebeu do gerente, se eu for usar, ele só vai passar o ID. Aí vamos consertar isso usando super toString. Mas por que super toString? Porque ele está pegando o toString da classe Py. Então ele vai botar funcionário de nome, nome, salário, salário. Aí vai pular uma vírgula, gerente, para mostrar que é gerente, e o ID do gerente. Por último, iremos falar sobre lista. Lista é como uma coleção de listas aqui, organizada, onde todos são do mesmo tipo e estão em ordem específica. Ela é homogênea, o que significa que todos os dados são do mesmo tipo, e também é ordenada, o que significa que podemos acessar os elementos pela sua posição na lista. No caso da lista, temos a interface list, que define as operações que todas as listas devem ter. É importante lembrar que a interface não pode ser usada diretamente. Precisamos de uma classe que a implemente. Existem várias classes que implementam a interface list, como linked list e arraylist. Nesse exemplo, vamos focar no arraylist. A arraylist possui algumas vantagens, como ter um tamanho variável, que significa que podemos adicionar e remover elementos facilmente. No entanto, uma desvantagem é que para acessar os elementos, precisamos recorrer à lista sequencialmente. Aqui, como vemos no slide, temos a parte do list, que é para mostrar que é uma lista, que é a interface, e estamos botando funcionário. O que é esse funcionário? É o tipo de objeto que a lista irá conter, e o nome dela será funcionários. Vamos botar na prática que é melhor. Aqui na empresa eu já deixei pronto para dar tempo de apresentar, mas eu vou explicar passo a passo. O primeiro atributo está sendo uma lista, com a interface list, que vai receber objetos funcionários, e o nome dela é funcionários. No construtor, eu botei que essa lista vai ser uma arraylist, instanciando ela como uma arraylist. Criei um método que vai adicionar um funcionário, que ele vai pegar a lista de funcionários e vai botar ADD. Mas o que é esse ADD? Esse ADD é um método da lista, que usa para adicionar na lista algum funcionário, por exemplo. Temos também aqui embaixo o método mostrar funcionários, que primeiro verifica se a lista está vazia, usando isEmpty, que é outro método que tem em lista, para verificar se a lista está vazia. Caso não esteja, eu vou usar um forEach que vai percorrer essa lista e vai imprintar cada funcionário que existe nela. Caso não exista funcionário, ela vai mostrar que a lista está vazia. No main, eu também já deixei pronto, estamos criando dois objetos, funcionário, só que se você parar para perceber, esse aqui é um gerente. Eu posso fazer isso por quê? Porque o gerente, ele é filho de funcionário. Aqui embaixo eu instancio empresa, a classe empresa, uso os métodos de adicionar funcionário na lista e uso um método para mostrar todos os funcionários da lista. Aqui embaixo eu uso o método calcular imposto para verificar o tanto que cada um vai pagar de imposto, na teoria, né? Vamos rodar para ver. Aqui. O primeiro funcionário é João e tem um salário de 2.000. O segundo funcionário é Kleber, tem um salário de 4.000, é um gerente e o ID dele é 1. O imposto do primeiro funcionário, que é o João, vai ser 200, e o imposto do segundo funcionário, que é Kleber, vai ser 600. Bem, é isso. Obrigado por assistir.